Jesus tratou Judas tão bem. Jesus tratou melhor o seu traidor do que às vezes a gente trata os nossos amigos. Jesus tratou Judas tão bem. Jesus não o ofendeu. Jesus não o feriu. Jesus chamou ele de amigo. Amigo, faz o que tu tens para fazer. Ele tratou melhor Judas do que muitas vezes eu trato os meus amigos. Isso são coisas para a gente pensar se a gente quer imitar Jesus. Se a gente quer imitar Jesus, a gente precisa pensar nessas coisas. Porque falar de Jesus é muito bom, mas viver a vida de Jesus... Imagina, você lê Isaías do capítulo 1 ao capítulo 6, você vê Isaías dizendo: a terra está acabada, a terra está destruída, a terra não tem mais jeito, a terra só tem pecador. Ele começa a acusar: ai de ti, pecador, ai de ti não sei o que, ai de ti não sei o que. Aí no capítulo 6 ele diz: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor e vi que a terra está cheia da sua glória. Ou seja, até ele ter um encontro real com Deus, ele só via defeito e problema. Quando ele tem um encontro real com Deus, ele diz: a terra está cheia da sua glória. E aí, sabe o que ele diz? Eu vou morrer, porque eu sou homem. Sabe o que ele estava dizendo, irmão? A terra não está tão ruim assim, é eu que só vejo maldição nela. Muda meus lábios, Senhor. E o Senhor passou brasa nos lábios dele e disse: a tua maldade foi arrancada. E dali por diante ele começa a se tornar o profeta do Messias. Ele começa a profetizar esperança. Se você olhar para a terra com os seus olhos, você só vai ver maldição, você só vai ver problema, você só vai ver pecado, você só vai ver derrota. Você está aqui para trazer vida, para preparar o caminho do Senhor. Teve um homem que preparava o caminho do Senhor. Esse homem, ele foi para a beira do Jordão falar de arrependimento. E quando as pessoas começaram a entender o que ele estava dizendo, elas perceberam que o que João Batista estava falando, Joel falava, Isaías falava, Jeremias falava, Ezequiel falava, Daniel falava. E eles começaram a pensar, eles começaram a dizer: uau, essa mensagem é diferente, porque ele está falando algo que está na Bíblia. Eles começaram a pensar: uau, é diferente. E eles ficaram apavorados, porque eles sabiam que eles tinham que mudar a forma de viver e a forma de fazer. Então eles começaram a perguntar: o que fazemos? Nós não fomos chamados para trabalhar para Cristo, nós somos chamados para estar com Cristo. Porque eu me relaciono com Ele, então eu tenho vontade de me envolver com o que Ele está fazendo, não com o que eu quero fazer. Isaías para mim é muito claro, porque se você ler até o capítulo 6, você vai ver que Isaías, ele só declara coisa ruim. No ano que morre o rei Uzias, né? O Uzias representa o orgulho, aquele rei que começou a reinar aos 16 anos, fez tudo que era reto, enquanto buscou o Senhor o abençoou. Mas depois, exaltando o seu coração, ele quis fazer o trabalho que não era dele, achou que pode fazer tudo. E aí ele morreu leproso. E a Bíblia diz que no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Ele disse. E quando Uzias morre, ele deixa de ser só um profeta de dentro de um palácio, e ele tem que ter um encontro com Deus para ver que o problema estava na sua boca, o problema estava na impureza dos seus lábios. Eu fui chamado para declarar vida, irmãos. O profeta não é para mostrar o defeito, é para mostrar o caminho. Isaías teve que andar com as nádegas de fora para mostrar para a nação que ela estava nua. A esposa de Ezequiel foi morta, e Deus fez isso, para mostrar para Israel que a nação estava morta. Deus não permitiu Jeremias se casar para dizer que ele não casaria com uma geração desviada. Você não é uma placa que indica um caminho, você é um homem que renunciou à sua própria vida para viver os princípios de Deus. Para quem olhar para você e dizer assim: para onde eu vou? Você é uma carta viva, e a carta, ela tem um remetente e um destino.
Você é só a carta, alguém escreveu para alguém ler, você é só a correspondência. Você não pode violar a correspondência, você não pode abrir e escrever o que você quer. Deus escreveu em você para alguém ler, meu irmão. Você não pode, não viola a correspondência. Abra comigo Amós, capítulo 3. E o versículo 3, Amós 3:3. Diz assim: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Rugirá o leão no bosque sem que tenha a presa? Levantará ele no covil a sua voz, se nada tiver apanhado? Cairá a ave no laço em terra, se não houver laço para ela? Levantar-se-á o laço da terra sem que tenha apanhado alguma coisa? Tocar-se-á a trombeta na cidade e o povo não estremecerá? Sucederá algum mal na cidade e o Senhor não terá feito? Uau! Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Irmão, nós precisamos construir algo para o futuro. Obrigado, Senhor, por esta palavra. É algo para frente, não é respondendo só às necessidades do momento. Eu vejo muita gente dizer: irmão, está voltando tudo no normal, logo logo a igreja volta ao normal. Irmão, tomara que ela não volte mais. A igreja não tem para onde voltar, a igreja tem que seguir. Eu não quero mais voltar para um evangelho dirigido por Mamão. Eu não quero mais voltar para um evangelho fraco, raso, de pessoas que negociam com Deus se vão ou não vão, se vai ou não vai, se faz ou não faz, se der tempo faz, se não der tempo não faz. Eu não quero voltar. Eu acho que a igreja não tem que voltar para lugar nenhum. O caminho é para frente, irmão. Um povo morreu no deserto porque escolheu voltar para a segurança do que tinha, do que entrar na revelação do lugar que precisava estar. Tem muita gente que quer voltar para a segurança que tinha. A igreja cheia, abençoada, o dízimo e a oferta padrão FIFA, tudo certinho, tudo arrumado, né? E Deus foi o diabo. Irmão, vão ser crente? Nenhuma vez no livro de Jó você vai achar a palavra diabo, que foi o diabo que fez. Jó não alegou nenhuma vez que o que aconteceu com ele foi o diabo que fez. E foi. Ele sempre disse: o Senhor me deu, o Senhor me tirou. Foi o Senhor quem fez, foi o Senhor. O diabo devia ficar endemoniado, porque ele disse: foi eu que fiz. Ele disse: foi o Senhor. Eu fico pensando que o diabo devia pensar assim: pelo menos dá para mim o que é mal, nem o mal eu vou dar para ti. Acontecerá algum mal na cidade e o Senhor não terá feito? O Deus que nós servimos é soberano, irmãos. Ele é maior, e aqui a gente não sabe servir a soberania de Deus. Então a gente acha que o que é bom é de Deus, o que é mal é do diabo. Quando o anjo do Senhor apareceu para Josué, no capítulo 5 de Josué, com a espada na mão, Josué perguntou: tu és nosso ou tu és deles? Ele disse: não, essa briga é de vocês. Eu estou aqui para dizer quem vai vencer. Estou aqui para dizer quem vai vencer e como vai vencer. Mas eu estou acima disso, eu sou enviado do Senhor. Foi isso que ele falou.
Sabe qual é o nosso problema, irmão? Nós estamos tão envolvidos com lutas carnais que a gente não sabe mais qual é o lado do Senhor. O lado bom é de Deus, o lado mal é do diabo. A pessoa boa é de Deus, a pessoa má é do diabo. A pessoa que merece o meu amor é de Deus, a pessoa que não merece o meu amor é do diabo. A pessoa que me elogia é de Deus, a que me critica é do Satanás. E eu tenho argumentos bíblicos para dizer isso. Nós não entendemos isso. Quem sabe nós não precisamos mudar o vocabulário. Quem sabe a gente não precisa mudar o nosso pensamento, a forma que a gente vê evangelho, a forma que a gente vê igreja. Amém? Quem sabe eu não preciso mudar a minha forma de fazer, a minha forma de ver ministério. Irmão, a vida é uma longa caminhada e não se sobe uma montanha correndo. Você não sobe uma montanha correndo, você vai cansar e não vai chegar nela. A vida é uma longa caminhada e o sábio ele não tem pressa, irmão. Não tem pressa. Não, mas eu conheço porque eu estou estudando, porque isso, porque aquilo. Meu irmão, o Vilela falou uma coisa ontem na mesa lá no Mevan Global. Ele já falou isso várias vezes no Mevan, mas agora eu vou dar uma moralzinha para ele, que ele é pastor de igreja também, né? Irmão, conhecimento é diferente de sabedoria. Conhecimento é você saber que o tomate é uma fruta, e sabedoria é você não colocar ele na salada de fruta. Porque embora ele é uma fruta, não põe ele na salada, irmão. Vai estragar a sua salada de fruta, o abacaxi vai ficar terrível. Mas ele é uma fruta, tem que... Não é porque você conhece uma coisa que você tem que fazer porque você conhece. A gente tem dificuldade de entrar no desconhecido. A gente está sempre voltando para a segurança do passado. Sempre voltando, a gente quer sempre voltar ao passado. A segurança que a gente tinha, e a gente até hoje diz, aquilo é que era evangelho. Não, irmão, é que agora você sabe mais, e você se tornou mais responsável. Agora tem mais gente que te conhece. Antes era só o pessoal que ia na igreja, agora todo mundo te conhece por causa da internet. Então agora aumentou a sua responsabilidade, tem mais gente te vigiando. Então aquilo que era evangelho, não, o evangelho é agora, irmãos. A igreja não tem que voltar para trás, ela tem que ir para frente. Então, eu quero mais unção, eu quero mais graça de Deus, mas me dá uma razão para Deus dar mais isso para a gente. Deus não pode escolher o nível de unção que você vai andar, porque unção tem a ver com renúncia. Deus te salva e você decide como vai andar com Deus, e não se trata de quanto você tem dele, mas o quanto ele tem de você. O quanto Deus tem do seu tempo, do seu dinheiro, dos seus pensamentos, o quanto Deus tem da sua vida. E a coisa que a gente mais renuncia, irmão, tem a ver com o tempo. Esperar o tempo de Deus, para mim, é a renúncia do meu próprio tempo. Eu quero fazer, eu sei fazer, eu li, eu posso fazer, e o Senhor diz não, porque eu faço todas as coisas perfeitas no meu tempo. Deus faz tudo perfeito ao seu tempo. Então a gente não aprendeu ainda que Deus só dá coisas poderosas em coisas simples. Eu preciso entrar num padrão de simplicidade, de humildade, de humilhação, para receber o poder de Deus. O poder de Deus é manifestado nas coisas simples, e é tão simples que parece que é uma inverdade, parece que não é verdade. Quando Deus me deu paixão, quando Deus te dá paixão para libertar, se você tem paixão para libertar, irmãos, qualquer coisa na sua mão é suficiente. Tem gente entrando em ambientes que Deus não deu. Sabe qual é a diferença de uma lagarta para uma borboleta? É o tempo. A diferença é o tempo. Você vê ela rastejando ali, coitada. Não, coitada não, ela já vai voar, é só uma questão de tempo. É uma questão de tempo. Eu preciso saber quem eu sou para poder respeitar os tempos. Há um tempo e um modo para todas as coisas debaixo do céu. Amém? Não avança se o leão não rugiu. Se o leão rugiu,
Aí você avança. Por quê? Porque ele já viu a presa.